Bom dia a todos. Retornar ao GESB, rever a Neuza, rever os colaboradores que fielmente aqui estão, rever os frequentadores, rever os amigos espirituais desta casa, rever esta casa, que é uma casa irmã da que nós temos em Itapira, é um motivo de muita alegria. Acordarmos às 5 da manhã, para sairmos de Itapira e chegarmos aqui, muitos falam assim, que dificuldade, para mim é uma alegria. É uma alegria poder ver cada rosto, ver cada abraço que já colhi, ver cada bom dia que eu tive. Que alegria podermos estar nesta casa. Que alegria podermos ter a tecnologia de um carro, de uma estrada, a oportunidade de juntos, com esta mensagem Rede Viva. Como já foi dito, que possamos encontrar tudo o que viemos em busca. As respostas, o entendimento, que possamos encontrar a força para enfrentarmos a vida lá fora, que possamos ter uma continuidade de semana, de mês, de ano, de muita paz e de muita luz. O dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a conquista do hoje. O título se refere ao último livro que escrevemos, sem qualquer intuito de autopromoção ou de autodivulgação. Quando fomos escrever este livro, a espiritualidade nos disse, André, repare no comportamento do ser humano. Muitos vivem em função do ontem. Outros muitos vivem em função do amanhã. E poucos vivem em função do hoje. Os que vivem em função do ontem estão presos em algo que fizeram ou fizeram para si. No que foi dito ou no que foi ouvido. No que vivenciou. Entra neste caso o perdão e o auto-perdão. Nós já nos perdoamos de uma ofensa que cometemos a um familiar querido que já retornou ao plano espiritual? Já perdoamos determinada situação que se passou há décadas atrás? Mas André, o que tem a ver eu perdoar o que se passou no passado? O que vai mudar o meu hoje? Muita coisa. Lá na cidade de Itapira, como o povo é mais atrasado do que aqui na capital, nós temos o quartinho da bagunça em casa. Aqui também tem? Então o que sobra, você coloca tudo lá dentro. É problema físico, não é problema espiritual, não. Então, por enquanto, não tem utilidade. Nós vamos tentar falar o mais alto possível para que os amigos do fundo possam ouvir também. E neste quartinho que nós temos lá em Itapira, o povo é mais atrasado, tudo que sobra nós guardamos. Guardamos isto, guardamos aquilo. De repente nós temos dificuldades de entrar no próprio quartinho que nós criamos. Isto é o nosso passado. É o ressentimento, é a mágoa, é a falta do perdão, é a falta do amor, é a falta da compreensão. Só que tem um problema. De tanto eu juntar coisas, em determinado momento eu não consigo entrar mais dentro do quartinho. Quantas são as vezes que quando olhamos para trás, gera um pensamento tão negativo que nós, quando lembramos do nosso passado, vem logo aquela fagulha da depressão, aquela fagulha da ansiedade, aquela fagulha, por que eu fiz isto? Agora, no dia 3 de outubro, nós tivemos o aniversário do nosso codificador. Se estivesse em nossos meios, Allan Kardec estaria completando mais um ano de vida. Que beleza a obra que ele nos deixou. Ele nos deixou muito claro
que o nosso passado, seja nesta existência ou numa existência do pretérito, serve para que aprendamos com ele. O passado não é para nos castigar, nos maltratar. Olha o porquê que eu fiz isto, o porquê que eu deixei de fazer aquilo e ficarmos recriminando. O passado serve para duas coisas: continuarmos com o que acertamos e mudarmos o que fizemos de equivocado. Do resto, o nosso passado não serve para mais nada. Já passou, já ficou. O amor é daqui para frente. O perdoar é daqui para frente. O compreendermos é daqui para frente. Seria uma bênção se nós pudéssemos entrar numa sala e retornarmos no tempo. Faríamos diferente. Mas nós temos o presente, que é esta cápsula do tempo. O nosso hoje vai nos permitir mudarmos o amanhã. O Evangelho no Lar, que a Neuza falou com tanto carinho, com tanta profundidade, é uma opção. A prece ao acordarmos, a prece ao dormirmos, a prece ao conduzirmos, a prece ao andarmos no coletivo, sempre com muitas pessoas ao nosso lado. São pequenas coisas gratuitas que mudam a nossa existência. Mas eu tenho que fazer de coração. Se for para eu fazer Evangelho no Lar por fazer, não façamos. Se for para fazermos prece por fazer, não façamos. Que façamos pouco, mas com coração. Prece não tem que ter palavras bonitas. Oratória não tem que ter palavras bonitas. Tem que sair do coração. Falar, o mundo está cheio de oradores. Cheio de pessoas que fazem preces bonitas. Às vezes nos leva até a emoção. Há uma história de Richard Simonetti muito bonito, que desencarnou recentemente. O Richard dizia, numa de suas obras, num de seus textos, que tinha uma pessoa que frequentava o centro. Não era dotado de muito conhecimento intelectual, não, mas tinha um sentimento tão bonito, um coração enorme, tudo que ele podia fazia pelo próximo. E em determinado momento ele retornou ao plano espiritual. Quando ele retornou, os obsessores saíram, tá vendo? Voltou. Os obsessores permitiram o nosso trabalho. A vida é alegria. Qual foi a última vez que nós sorrimos? A vida é alegria. E aí este companheiro chegou no mundo espiritual e ele encontrou o que ele buscava. E ele encontrou um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de felicidade, um lugar que deu a ele a oportunidade de continuar o progresso, o trabalho. É igual quando nós lemos Nosso Lar. Quem não quer ir para Nosso Lar? Eu, por exemplo, quero ir para Nosso Lar. Ou qualquer cidade parecida com o Nosso Lar. Não precisa ser Nosso Lar, porque lá está com muita superlotação de espírita. Depois que o espírita ficou sabendo de Nosso Lar, todo mundo quer mudar para a região do Rio de Janeiro. Mas a cidade de São Paulo também tem uma cidade espiritual. A região de Itapira também tem uma cidade espiritual. Nosso Lar não é a primeira e nem a única. É uma dentre muitas e muitas que existe no plano espiritual. E este companheiro, ele teve a oportunidade de ir para uma região desta. E quando ele chegou, ele perguntou para o amigo espiritual: o que eu fiz para merecer isto? Eu não tive acesso aos estudos, eu não tive oportunidade de ter grandes atividades no centro espírita que eu participava, eu era uma pessoa comum, passava na rua, ninguém dava atenção, ia no centro espírita, ninguém dava atenção, por que eu sou merecedor disto? Aí o amigo espiritual diz: pelo trabalho que você teve no dia a dia, pelo otimismo que você levou às dificuldades, pela esperança de que aqui nós não vamos colher o que nós sonhamos. Todos sonhamos em ser felizes, mas a felicidade do modo que nós esperamos não é para esta dimensão. Felicidade é podermos dormir com a consciência tranquila. Felicidade é podermos fazer ao menos uma pessoa sorrir. Felicidade
É nós levarmos um pouquinho de luz para aquelas pessoas que estão no breu da ignorância, na escuridão da teimosia, na escuridão da preguiça, na escuridão do medo. Isto é caridade. Dizia Emmanuel que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Além da divulgação falada e escrita, a divulgação do comportamento. Se conhece o espírita, é pela tentativa no lar, no trabalho, na sociedade, de ser uma pessoa melhor. Vamos conseguir isto na plenitude? Não. Ninguém muda radicalmente do dia para a noite, mas é um convite. Só de conseguirmos superar o medo, as dificuldades, é uma vitória. O hoje serve para que peguemos o ontem como exemplo e projetemos o amanhã. Porque lá em Itapira, que o povo já está pensando na aposentadoria, quando eu aposentar eu farei. Quando eu aposentar realizarei. E se não aposentarmos? Não faremos? E quando os filhos crescerem? E se não crescerem? Porque tem muitas pessoas aí de 30, 40 anos que dependem dos pais. Então, não podemos criar uma expectativa no amanhã. É viver o hoje. Jesus é o nosso exemplo maior. Em todos os momentos da sua vida, o que é marcado? Perseguições, ingratidões, rejeições, dificuldades. O que vamos esperar? Contrário a tudo isto? Ele é o nosso exemplo de que nesta dimensão a perseverança é tudo. Mas nós temos vivido numa época muito engraçada, porque temos de tudo, mas não temos nada. Temos bons carros, bons hospitais, bons isto, bons aquilo, mas temos felicidade? Poucas pessoas o têm. Há tempos atrás não se havia nada, mas tinha um índice de felicidade maior do que hoje. Sofisticamos muito a vida, colocamos muitas necessidades para a felicidade. Chega um determinado momento, temos de tudo que sonhamos na matéria, mas cadê a felicidade? Temos um carro quitado, temos uma casa quitada, temos um emprego estável, ou já estamos numa aposentadoria, mas cadê a felicidade? Temos de tudo, mas não temos nada. Mas tudo isto é perfeitamente compreensível. Tem um texto bíblico, uma frase bíblica que deixamos por algumas vezes passar desapercebido. Quando o texto nos fala, o planeta Terra está em formação. O que isso significa? Não estamos formados ainda. O certo e o errado ainda é muito relativo. O belo e o feio, o interessante e o não interessante é perfeitamente possível. Há 1000 anos atrás vivíamos numa barbárie que hoje já não vivemos. Há milênios atrás estávamos em busca da terra prometida, Canaã, em que Moisés liderava aquele povo itinerante, aquele povo hebreu. Então tudo na terra se leva muito tempo. Tem hora que o espírita chega na casa lá e fala assim, eu quero a transformação, eu tento ser melhor, mas eu não consigo. Ninguém muda a sua natureza íntima em apenas uma existência. Essa nossa existência é um divisor de águas. A grande maioria de nós, inclusive eu, no ontem, vivíamos voltados para a matéria, para o que o mundo nos ofereceria, e víamos o próximo como uma pessoa descartável. Vivíamos a existência de modo descartável. Hoje, nós já conseguimos ver o amanhã. Hoje, nós conseguimos compreender que temos muitos espíritos cobrando de nós aquele passado insensato que tivemos. Aí nós aprendemos com Allan Kardec a palavra obsessão. Quem de nós não está sujeito a ela? Quem de nós não está sujeito àqueles credores
vindo na porta da nossa vida, cobrando-nos por uma existência do pretérito. E Chico Xavier nos ensinou que, para conseguirmos um perdão sincero por parte daqueles que magoamos, ferimos, ofendemos, uma das opções é o trabalho no bem. Há um livro biográfico do Chico que conta que havia um perseguidor implacável. Onde o Chico estava, ele procurava estar também. Os amigos que o Chico tinha, ele procurava atacar um contra o outro, para afetar o trabalho de Chico Xavier. E de repente, chegou para o Chico uma senhora, uma avó, já com uma certa idade, moradora de um dos bairros mais pobrezinhos da cidade de Uberaba, chegou para o Chico e falou: Chico, eu não sou espírita, mas eu venho aqui como uma cristã. Eu já fui em todo lugar que o Senhor imagina. Eu já pedi todo tipo de ajuda. E o meu neto continua com uma chaga aberta na sua perninha, que não há o que ser feito. Os médicos já até aconselharam a possibilidade de amputá-la. Era uma chaga, o menininho era pequeno, 6, 7 anos de idade, passava pomada, tomava comprimidos, fazia tratamento e aquela ferida não fechava. Não havia meios para fechar. Ela foi até o Chico. A pedido de Emmanuel, o Chico disse a ela: vamos então em sua casa. Pegaram um carro e foram até lá. Era uma casa muito simplesinha, pequenininha, moravam algumas pessoas, sem qualquer requinte na mobília. E quando o Chico viu aquela criança, o Chico se emocionou, porque era uma criança tenra idade, pequena, frágil, não havia o que ser feito, aquela família não tinha grandes possibilidades na matéria, e aquilo levou o Chico a chorar. O Chico era um médium de efeitos físicos dos mais brilhantes que nós tivemos. A espiritualidade viu naquela doação ectoplásmica a possibilidade de magnetizar aquelas lágrimas e levar o amparo que aquela criança necessitava. E uma daquelas gotas, o Chico estava vendo aquela perninha, passava a mão, uma daquelas lágrimas caiu naquela ferida aberta. E teve a oportunidade, passado um tempo, daquela ferida, pela fé da avó, pela crença daquela criancinha e pelo magnetismo do Chico, é evidente, sob a orientação da espiritualidade, de conseguir obter o auxílio tão necessário àquela criança. Aquele perseguidor que eu falei há pouco era avô daquela criança. Aquela senhora era uma viúva que levava a vida com muita dificuldade no campo da matéria, no campo do espírito. E quando aquele obsessor, não de Chico, mas da causa que o Chico defendia, viu que o Chico foi até aquela casa, sem esperar dinheiro, obrigado, sem esperar nada, e viu o lindo trabalho que o Chico realizou, aquele obsessor começou a perguntar: será que vale a pena eu continuar? Este homem foi até a minha antiga casa, auxiliou o meu neto, sem ganhar nada com isto, e eu tentando prejudicá-lo, persegui-lo, feri-lo, sendo que ele só divulga o amor, a bondade, a paz. E daquele instante, aquele obsessor ferrenho, que não dava tréguas, passou a ser um operário do bem. Um simples exemplo. 5 minutos que o Chico pegou da sua vida para ir até a casa de uma pessoa necessitada, levando bálsamo, luz e conforto.
Olha como hoje pode mudar a vida de uma pessoa, na nossa dimensão e com repercussão no plano espiritual. Aos sábados à tarde, o Chico realizava a peregrinação. O que é isto? Levava alimentos, agasalhos, a palavra de Jesus, de lar em lar. Foi num sábado, a mensagem foi sobre o perdão. Foi no segundo sábado, no mesmo lar, a mensagem foi sobre o perdão. No terceiro sábado consecutivo, na mesma casa, a mensagem foi sobre o perdão. Quando Chico e o grupo estavam indo embora, o dono da casa disse assim: Chico, hoje eu compreendo o porquê que a terceira semana seguida a mensagem foi sobre o perdão. Na semana passada, quando o senhor foi embora, eu estava em dúvida, mas segunda vez sobre o perdão, por quê? Logo que o senhor foi embora, o meu genro chegou, alterado, porque havia bebido muito, e estava de posse de uma faca. E os obsessores estavam intuindo muito ele, dizendo no seu ouvido: mate-o, mate-o. E nós sabemos que a pessoa que bebe, ou que usa estas drogas aí, mundo afora, é um médium em potencial. E aquele espírito dizendo: mate-o. E ele, o dono da casa, que narrava para o Chico, entrou em desespero e de repente conseguiu se livrar daquela situação embaraçosa. Mas só não desencarnou porque conseguiu se livrar da situação antes. E agora, na terceira semana seguida, eu compreendi a mensagem, que era para perdoar, porque ele não sabia o que estava fazendo. Pequenas lições assim pode mudar a nossa vida. Pequenos exemplos podem fazer o planeta Terra ser um planeta mais agradável, um planeta melhor para se viver. Porque nós assistimos o jornal, só fala de crise, de problema no governo, de corrupção, de desvio, aumentando o índice disto, aumentando o índice daquilo. Mas paralelo a tudo isto, nós podemos aumentar o índice de pessoas que ajudam outras pessoas. Aumentar o índice de pedirmos em nossa prece cotidiana por aqueles que nesses segundos já desencarnaram pela via do suicídio. Há uma outra história do Chico mostrando como que o hoje pode ser mudado. Essa história toca profundamente o meu coração. Estamos falando no início da década de 1940. O Chico ainda jovenzinho, ele de uma cidade pequena, Pedro Leopoldo, muito preconceito, o que é ser espírita, comunicar com os espíritos. Todo mundo se conhecia, a igreja tinha um poder enorme, uma influência enorme. Mas, de repente, estava caminhando o bêbado, o ébrio, junto com o cego. Olha que dupla. E, de repente, o cego não enxergava, coitado, caiu da ponte. E o outro que estava mais para lá do que para cá, não pôde ajudar muito. Resumindo, o cego quase desencarnou, quase retornou para o plano espiritual. E agora, o que fazer? Não tinha um familiar naquela cidade, não tinha ninguém para ajudar. O que fazer? Vamos até Chico Xavier. Ele é um homem bom, distribui pão, distribui roupa, distribui isto. Ele vai dar um jeito também no cego. Levaram até o Chico. Olha, Chico, nós estamos com um problema muito grave. Nós temos um cego que não tem familiar nenhum aqui em Pedro Leopoldo. Ele caiu da ponte e quase desencarnou. Ninguém quer cuidar dele. O que nós fazemos? O Chico, de uma família muito numerosa, não tinha como colocar dentro de casa, alugaram um quartinho pequenininho. E havia um jornalzinho semanal, gratuito, em que as pessoas de Pedro Leopoldo divulgavam as coisas. E lá o Chico colocou uma nota: precisamos de voluntários.
temos um cego doente que precisa de acompanhamento durante o dia. O Chico trabalhava durante o dia, só podia ficar à noite. Durante o dia não tinha ninguém que podia ficar com o cego. E o cego não podia fazer as coisas sozinho, não enxergava, não estava andando, dependia das pessoas para tudo. Passaram 6 dias. Esta história está narrada muito bonita através do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Passaram-se 6 dias. Não apareceu ninguém. Não apareceu um espírita, não apareceu um católico, não apareceu um protestante, não apareceu ninguém. Pedro Leopoldo, cidade pequena, todos se conheciam. No 7º dia, bate 2 pessoas na porta. Se apresentaram e disseram assim: Chico, nós vimos o teu anúncio. Já arranjou as pessoas para poder ajudar o cego, o doente? Não. Olha, Chico, nós podemos ajudar, mas tem um problema. A nossa profissão pode impedir o nosso ingresso. Mas qual a profissão de vocês, minha irmã? Nós somos garota de programa, prostitutas no dito popular. O Chico falou assim: minhas irmãs, que beleza, venham aqui, estão precisando de ajuda. Primeira lição que tiramos com esta história do Chico: não se importar com o que os outros pensam. Se vão dizer que o Chico estava aproveitando aquelas mulheres, se vão dizer que as mulheres estavam aproveitando o cego, não apareceu ninguém para ajudar. Só essas 2. Então, como é que funcionava? Elas ficavam durante o dia, chegava no final do dia, o Chico chegavam e os 4 faziam prece. As 2 companheiras, o Chico e o doente. E as 2 iam à noite trabalhar. Passaram 30 dias, 1 mês. Na última prece, porque o doente já estava melhor, e iria retornar para a sua família, para a sua cidade. No 30º dia, no final da prece, elas disseram assim: Chico, nós temos uma notícia muito boa para te dar. Nós saímos desta vida. Nós estamos terminando a prece e nós vamos pegar um ônibus, nós vamos para Belo Horizonte. Uma se tornou enfermeira, a outra se tornou costureira. Pela prece, pelo exemplo. Em momento algum, Chico disse assim: mas minhas irmãs, olha a vida que vocês estão, olha o caminho que vocês se encontram. O Chico não fez isto. Mas pela prece diária, aquilo fez com que aquelas mulheres se perguntassem: vale a pena continuarmos na vida que estamos? Vale a pena continuarmos no caminho que estamos? E no 30º dia tiveram força suficiente para abandonar tudo aquilo e encontrar um novo caminho. Quantas pessoas lá fora, quantos de nós aqui dentro não tem este potencial também? Encontrarmos um outro caminho, encontrarmos um caminho diferente. Porque nós falamos muito do Cristo, mas poucas pessoas vivem o Cristo. Falamos do Cristo, lembramos do Cristo, mas quando somos convidados a ter aquela fé, depositamos apenas nos Espíritos uma participação que depende de nós. Não percamos a oportunidade que estamos tendo, esta oportunidade bonita de sermos humildes perante a vida, ser resignado quando estamos com saúde, sermos resignados quando estamos com toda a família encarnada, sermos resignados quando estamos com emprego é uma coisa, mas a vida não é apenas alegria, a vida não é apenas momentos de paz, de luz, de equilíbrio, a vida também o é daqueles momentos de dificuldades,
daqueles momentos de luta, daqueles momentos de conflitos. É aí que temos a necessidade de aumentarmos a nossa fé, de aumentarmos a nossa esperança, de aumentarmos a nossa confiança naquele que veio e passou por tudo o que nós temos ideia. Outro dia, um generoso amigo espiritual me disse assim: André, dê atenção àquele caso bíblico em que nós vemos que aquela mulher, tomada de fé, toca em Jesus e se cura daquele grave processo hemorrágico. Eu fui até o Novo Testamento e encontrei aquela passagem muito bonita. Conta que uma mulher, durante 18 anos consecutivos, sofria de uma hemorragia ininterrupta. A medicina naquela época era muito atrasada comparada com hoje. Não havia remédio, não havia cirurgias, não havia processo de tratamento, não havia o que ser feito. E aquela mulher era reprovada pelos homens e pela sociedade. Nem os familiares a aceitavam do modo que ela era. E aquilo deixava ela muito triste, deixava ela muito deprimida, porque onde ela passava as pessoas deixavam de lado, não davam importância. E ela ouviu falar de Jesus, daquele homem que por onde passava restituía a visão aos cegos, as pernas aos leprosos, aos paralíticos, secava as chagas dos leprosos. E ela pensou assim: que maravilha, ele vai poder me ajudar. E ela foi com tanta fé, ela foi com tanto amor, ela foi com tanta crença, que de fato ela conseguiu tocar em Jesus. Aquilo foi tão significativo que é uma das poucas vezes que Jesus para não dizermos a única, ele para e pergunta assim: quem me tocou? Ah, Senhor, é impossível de saber. Olha o tamanho dessa multidão. Provavelmente todos do teu lado te tocaram. Não, mas esta pessoa foi diferente. Porque de mim saiu virtudes. Olharam para trás e estava uma mulher de joelhos, com as mãos espalmadas, dizendo assim: graças te dou, meu Pai, porque hoje eu obtive a cura. Olha que interessante Jesus dizer: de mim saiu virtudes. Quando nós chegamos a uma casa espírita também pode sair virtudes. Quando nós vamos em busca de uma palavra amiga, podemos obter as virtudes. Quando vamos em busca de um auxílio, com o coração aberto, sem exigências, sem colocar no mundo espiritual o que depende também de nós, nós podemos retirar as virtudes que necessitamos. Ao ponto de Jesus dizer: de mim saiu virtudes, mas também foi a única que teve esta fé. Porque ter virtude não é algo que se compra, não é algo que se adquire pelo conhecimento, é algo que se sente. É igual aquele centurião romano, chegou para o Senhor e falou: Senhor, eu tenho na minha casa um servo que eu muito gosto, mas ele está doente, ele não tem condições para vir. Jesus disse assim: vamos até lá. Aquele homem disse: Senhor, eu tenho fé e eu sei do teu poder, e se você pedir neste instante, ele vai restituir a saúde lá. Olha a fé daquele homem. E de fato Jesus fez uma prece e aquele companheiro restituiu a saúde. O Jesus que nós precisamos resgatar não é este Jesus que as religiões criaram, o Jesus do petitório de dinheiro, o Jesus dos grandes sacrifícios, não. Precisamos ver aquele Jesus simples, que nos ama do modo que nós somos, que nos aceita, que convida-nos à modificação, nos convida: não desanime perante a turbulência da vida, não perca a esperança em Deus, o nosso Pai. Tudo passa, tudo passará,
Mas quando eu acredito, o passar se torna mais rápido, menos difícil, menos problemático, menos conturbado. Cremos naquele que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade, e já planejarmos o nosso amanhã. Planejarmos o próximo corpo físico que vamos ter. Planejarmos o próximo pai, a próxima mãe que vai nos aceitar como filhos. E começarmos a partir daí, com esta fé, com este acreditar, com esta força de vontade, conseguirmos realizar na terra o grande objetivo que nós viemos, porque nós não estamos aqui apenas para pagar dívida do passado, para reconciliarmos com os opositores de outrora, e estamos também para acendermos a nossa luz, porque aquela frase, todos vós sois deuses, não é do Cristo, ela é antiga, bem antes do Cristo, mas o acrescento é de Jesus. Todos vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Olha que bonito, somos o exemplo do Cristo, vivendo num mundo imperfeito. Somos imperfeitos ainda, mas podemos acender esta luz genuína do conhecimento, esta luz profícua da caridade, esta luz da justiça, porque o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, na sua integridade. Que possamos receber, daqui a pouco vai ter os tratamentos, o auxílio, que possamos receber na manhã de hoje, tudo que viemos em busca. Quando estivermos com uma entidade espiritual, quando formos a um tratamento, digamos o que Jesus nos ensinou no Pai Nosso: Senhor, que seja feita a tua vontade. E se for da vontade do Pai, e se tivermos merecimento, esta casa tem preparo para nos auxiliar. Se for de nosso merecimento, porque já para encerrarmos, para falarmos 2 minutinhos dos livros, chegou Tomé para Jesus, está no livro Boa Nova, e falou assim: Senhor, vamos curar essa população doente, é disso que o povo precisa. Jesus falou: não é disto, o povo precisa do auxílio, mas o povo precisa aprender com ele. Se dermos fácil, o povo não vai aprender. E Tomé contra-argumentou: mas Senhor, vamos dar oportunidade, vamos estimular o povo, vamos dar melhora. Jesus falou: vamos lá para a praça então. Curou os leprosos, restituiu a visão dos cegos. Dos 10 que eles ajudaram, apenas um voltou para agradecer. Os 9 foram para a vida equivocada. Às vezes nós falamos assim: Senhor, me dá a cura seria uma perdição. A dificuldade ainda é um grande benfeitor que nós temos. A dor, o problema, lógico que aliviar é uma bênção, mas não vamos pedir cura não. A maioria de nós chegou a conhecer a mensagem do Cristo pela dificuldade, pela luta, e pela luta nós devemos superar, com bom ânimo, o bom combate do dia a dia. Então que Jesus, que os benfeitores, amigos desta casa, envolva a todos nós que estamos neste plano, porque o tratamento também é para milhares de espíritos do outro plano. Que todos nós unidos, no mesmo coração e no mesmo pensamento, possamos obter a ajuda que necessitamos. Um beijo no coração de todos e muita paz. Obrigado. Essas palmas são para o Cristo, porque eu sou um trabalhador ainda muito pequenino, e não falo por humildade que ainda não possuo, mas agradeço ao acolhimento de todos, principalmente da Neuza, da Sônia, dos companheiros da casa, que quando aqui chegamos não sabe o que fazer para nos agradar. Gratidão. Muito obrigado.
Ah, vou tomar. Olha ela, olha só. Olha como ela tá. Já está pronta, já. Cheio de remédio. A dívida é muita, eles vão falar assim, vamos dar um pouquinho de coragem, de força, de calmaria. Até o presente momento, nós escrevemos 4 livros. Doamos todos os direitos autorais para o centro. O que isso significa? Que nada fica para mim. Tudo é para o centro, que a Neuza teve a oportunidade de conhecer quando esteve realizando conosco a pomadinha Chico Xavier, que tem uma obrigatoriedade, ser dada gratuita. Então, muito obrigado. A pomadinha, que muitos já conhecem, que trouxemos também a pedido da Neuza, não deixa faltar não, Neuza. Está melhorando, que Jesus o abençoe. A pomada tem que ser feita com uma prece para atingirmos através da fé também. E nós estamos num momento muito importante da obra. Nós estamos no acabamento do nosso 3º anexo. Mais 2.000 metros de área construída. E esta parte vai, o dinheiro ainda mais rápido. Todas as pessoas que puderem nos ajudar, adquirindo um livro infantil, nós temos também a maquininha de cartão, nós agradecemos e muito. O primeiro livro que nós tivemos a oportunidade de escrever é o Momentos de Reflexão. É um livro que nós abordamos temas doutrinários, temas deixados por Allan Kardec, deixado por Chico Xavier e por outros companheiros mais, falando do corpo doutrinário da doutrina espírita. É um livro para que nós possamos estudá-lo. O segundo já é uma temática totalmente diferente. O Poder da Liberdade. É um livro de autoajuda. No momento de tantas crises, no momento de tanta turbulência, é aquele livro que vem nos colocar com a nossa própria essência, auxiliando-nos na compreensão do nosso próprio eu, da nossa vida, do nosso dia, do poder interno que nós caminhamos conosco. O terceiro, que a Neuza já disse que também utiliza, é o Passos de Luz, que é um livro também diferente dos outros. É um livro para o dia a dia. Andarmos no carro, na bolsa, no bolso, darmos de presente, porque ele é um livro cristão, não fala de espiritismo, fala de autoajuda. Para os momentos bons, difíceis, quando temos uma criança em casa e já sabe ler, para ler no Evangelho no lar, para lermos no cotidiano. Então este livro tem esta finalidade. São 85 pílulas para o nosso dia a dia, de ânimo, de coragem e de conforto. E agora, no mês de julho, nós lançamos o 4º livro, que é A Conquista do Hoje. A Conquista do Hoje é um livro que fala depressão, ansiedade, os transtornos naturais, os medos, as dificuldades, mas de uma forma leve, uma forma que a gente entenda, porque às vezes a gente lê também umas coisas e fala assim, o que eu estou lendo? É a conquista do hoje, é o que tem muito a ver a nossa palestra do agora. Então as pessoas que puderem nos ajudar adquirindo um livro, nós agradecemos e muito. Não estarão nos ajudando, estarão ajudando diretamente ao centro, que realiza muitas atividades também, como o centro de vocês, e que beneficia muitas pessoas. Mas, quem não veio prevenido e quer o abraço é gratuito. Um beijo no coração de todos.